Sejam muito bem-vindos ao nosso projeto tão esperado e planejado, o Pode Ser Box. Eu me chamo Maiara Veloso. E eu sou a Jéssica Lima e hoje, orgulhosamente, estamos estreando esse projeto tão querido do grupo Centerbox, o Pode Ser Box. Esse que é um projeto muito desafiador do nosso time e vai trazer aí algumas pautas importantes para toda a comunidade. É isso aí, pessoal. A gente decidiu sair da caixinha e alcançar, além dos nossos colaboradores, todos que querem conhecer um pouquinho da nossa cultura, a cultura do Grupo Centerbox, as nossas práticas e mais. A gente quer deixar dicas valiosas do mundo organizacional. Então, chega mais nesse podcast que é tudo de bom para você! Estão conosco duas convidadas potentes que vão nos apoiar aqui a trabalhar um tema muito bacana: desafios organizacionais, como desenvolver pessoas. É isso aí, Jéssica. Para iniciar o nosso primeiro episódio, eu quero convidar ela, que eu vou até pegar a fichinha aqui, gente, porque é uma convidada de peso. Ela é empresária com mais de 26 anos de experiência no segmento varejista. Ela é graduada em administração e pós-graduada em gestão financeira, auditoria e controladoria. E sem falar de uma função muito importante, ela é mãe do Guilherme e das gêmeas Gabriela e Graziele. Atualmente, ela é diretora administrativa do Grupo Centerbox e fica responsável pelos setores financeiro, prevenção de perdas, auditoria, departamento pessoal, recursos humanos. Recebam ela, Glauber Albuquerque Feijó. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês nessa estreia e eu espero contribuir com os temas aqui abordados. A nossa outra convidada também é muito especial. Ela é graduada em processos gerenciais, pós-graduada em auditoria. Ela, além disso, também é graduanda em administração, tem aproximadamente 10 anos de experiência como gestora na área e é a nossa coordenadora de auditoria e processos. Está à frente dos setores SESMIT e jurídico. E sem esquecer, ela é a mãe do Guilherme. Seja muito bem-vinda, Helena Brizeno. Então, gente, é um prazer estar aqui ainda mais na estreia. É uma mistura de sentimentos, nervosismo, alegria, mas espero contribuir um pouco com o meu conhecimento e também com as minhas experiências. E agora, para iniciar o nosso bate-papo, eu quero fazer uma pergunta para as nossas convidadas, que eu acho que já vai abordar bastante do nosso tema, né? Na percepção de vocês, quais as principais dificuldades hoje enfrentadas na gestão de pessoas? Compartilhe um pouquinho com a gente. São tantas dificuldades, tantos desejos aí que a gente tem, tantos desafios quanto gestão, né? Eu poderia citar aqui, primeiramente, o imediatismo. Hoje nós temos uma galera, e não é só a galera nova. Eu acho que as pessoas hoje, elas estão querendo tudo para ontem, né? Eu acho que as redes sociais, elas causaram isso nas pessoas, de ter tudo muito rápido. E aí isso também vem para o mundo da organização, para a corporação, onde as pessoas, elas mal estão num cargo, elas já estão querendo ir para um outro cargo e às vezes elas não têm ainda o preparo, a experiência necessária para que elas possam assumir aquele desafio. Elas podem até ter o conhecimento, mas ela não tem a bagagem, ela não tem o comportamental para aquele cargo em específico. Então, acredito que as pessoas, elas estão muito aceleradas e querendo a todo custo um crescimento de cargos e salário, achando que o próximo degrau é mais fácil, né? E a gente, como líder, a gente sabe das dificuldades, as barreiras, desafiador ser líder. A cada vez que você cresce numa organização, mais desafiador é esse processo. E vem também, né, o quanto essa geração está disposta a ter novos aprendizados. E aí vai então para o que você está falando. Eu quero acelerar o processo, eu quero algo maior, eu quero um status, eu quero um cargo melhor, mas o quanto eu estou disposta a poder me desafiar e também a aprender, né? É uma fase que nós vivemos de querer o cargo, mas eu não quero passar pelas etapas e nem o quanto desafiadores elas são. O quanto eu tenho que me dedicar para estudar, para sair da minha zona de conforto, para eu poder alcançar esse objetivo. Então, assim, esse imediatismo que vem muito realmente do quanto nós vivemos uma rotina acelerada no dia a dia,
a gente traz também para a área da área corporativa. E o quanto isso está nos prejudicando, porque até mesmo a gente pode até conseguir um cargo maior, alcançar um objetivo, mas como é que eu me mantenho? Né? Como é que eu me mantenho se eu não tenho a qualificação adequada, se eu não tenho a experiência adquirida? Então, vai muito mais além do que isso, né? E não é a questão do tempo, né, Milena? Porque, é porque preciso ter tanto tempo de experiência nesse cargo. Não, não é tempo, não é idade, não é só qualificação, é a junção de tudo isso. Não adianta eu ser promovido a qualquer custo, porque eu tenho, às vezes, até a bagagem acadêmica, mas eu não tenho a vivência, eu não tenho a experiência. E aí, quando eu chegar lá na frente, eu vou ter dificuldades, porque eu pulei uma etapa. E aí vai além dos cargos e salários, né? Não é aquele determinado tempo que a gente programa para que a pessoa possa vivenciar as experiências, né? Porque o que vocês trazem está muito ligado com as situações que a gente precisa vivenciar, porque é no dia a dia que a gente vai adquirindo conhecimento e vai sabendo lidar com as situações. Então, quando vocês trazem essa questão do imediatismo, eu acho bacana porque é a nossa realidade, né? Eu estou com 3 meses na empresa, eu já acho que estou preparado para ser o encarregado. Pode ser, de acordo com a vivência que você teve, né? Que situações você vivenciou. E aí traz também até um discurso que a gente escuta muito, né? Mas como é que eu vou aprender se eu não estou no cargo? Mas aí a gente pode até refletir um pouquinho sobre isso, entendendo a importância que às vezes vivenciar o que você está passando no momento, as situações que acontecem, para que quando chegar nesse período, que não existe um tempo determinado, eu acho que é muito de cada profissional, se sentir preparado realmente e aberto, né? Aberto ao feedback, aberto a receber pontuações. Eu acho que isso é muito bacana também. Também do desenvolvimento das habilidades. Muitas delas a gente até já esboça ali que as tem, mas precisam ser desenvolvidas. E aí, se eu ainda não estou preparado para um cargo de analista, mas eu já me coloco vislumbrando estar lá, mas eu não me comporto, eu não me esforço para desenvolver uma visão analítica, a gente atropela alguns degraus, né? Passa por cima desses, e aí quando chega lá, eu não estava preparado, o cara até podia ser muito bom, era um excelente profissional, só não era o momento certo. E aí vocês falaram muito sobre isso, eu acho muito bacana trazer isso também com pauta, né? O quanto é importante a gente ensinar esses profissionais a lidar com as frustrações. Porque eu acho que frustração faz parte, vocês concordam? Porque assim, a Globo até falou sobre isso, às vezes você tem know-how, você tem até a qualificação técnica, mas quando você chega no desafio, o primeiro problema que apareceu naquele momento, com aquele novo cargo, você se frustra e acaba desistindo. E a gente perdendo um excelente profissional que poderia ter sido desenvolvido, que poderia chegar aí muito mais longe se a gente tivesse também dado tempo ao tempo. E quando eu falo tempo, gente, eu não falo de tempo, né? Exatamente o que a Glauba falou. Eu não me refiro a tempo naquela função, mas às vezes de você vivenciar as dificuldades também. Experiências, né? E vai muito também da resiliência. Isso, só eu estou aberto porque eu posso me dedicar todos os dias, mas ter a certeza que um dia pode ser que não dê. E o quanto eu vou me reinventar? Será mesmo que nós estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto ou desenhar um padrão, eu sou muito bom, e sair dessa zona, dizer o quanto eu posso melhorar ainda para me tornar bom, né? E aí eu me frustro, vai muito o que a Jéssica falou. Eu tô frustrada porque não deu certo, eu tô frustrada porque naquele dia eu não recebi o parabéns. E na contramão disso, gente, interessante que a gente está falando do imediatismo de as pessoas quererem crescer a qualquer custo. Mas na contramão disso, nós temos também uma galera que eu não quero ser promovido, eu quero ficar aqui na minha zona de conforto, eu não quero assumir novas responsabilidades, porque eu vou ter que ser um líder, eu vou ter que, às vezes, trabalhar além da carga horária que eu já trabalho hoje. Então, tem pessoas que estão se limitando. Eu só quero isso aqui, ao básico, não tem mais um sonho, não tem mais uma ambição, não tem mais um desejo. E aí gera até uma reflexão. Será que nós, enquanto líderes, a gente está inspirando essas pessoas, motivando essas pessoas a serem futuros líderes ou não? Por que essa galera está tão desacreditada de um cargo de líder? Eu prefiro aqui, a gente trabalha com supermercado, eu prefiro aqui ser um operador de caixa, eu prefiro ser um repositor. Mesmo tendo 5, 10 anos de casa, eu não procuro o meu crescimento profissional, a minha carreira profissional, porque eu fico ali
na minha zona de conforto ou não. Às vezes, alguns dizem assim, não, eu vou ficar aqui nessa função, sou o melhor operador, sou o melhor repositor, mas eu não me vejo com habilidades de ser um líder, e aí eu não me desafio e eu não vou atrás de conhecimentos para eu me desenvolver enquanto gestor. E o que você está trazendo, Glauber, já li algumas matérias, isso é muito real, né? Está muito internalizado hoje esse sentimento e foi transformado em matéria justamente por isso, porque eu acho que é uma dor que qualquer organização ela pode sentir. A escassez de pessoas que desejam esse cargo de liderança, que desejam essa responsabilidade, né? Então, é só para embasar realmente o que você está trazendo, que hoje é muito realmente refletido sobre isso, né? Isso mesmo, Mayara. E o quanto também é desafiador, já que nós estamos falando aqui sobre liderança, para nós como líderes, como é que a gente vai potencializar isso dentro da nossa equipe? Como é que eu vou enxergar que alguém da minha equipe tem uma habilidade e eu posso contribuir? E aí vai também o nosso desafio de formar pessoas, Sim. sucessores, para que nós possamos, de alguma forma, ter alguém que possa ocupar nossos cargos, para que a gente também possa ocupar cargos maiores. E eu acho que vai de duas vertentes. Do desafio que nós temos das pessoas não estarem abertas a novos desafios, e quando nós falamos de novos desafios, é de zona de conforto mesmo, né? Sim. Porque dói crescer, dói sair da zona de conforto. E o quanto eu estou aberta para poder sair desse ambiente que eu estou aqui mais passivo, que eu domino, para horizontes que eu desconheço, mas que eu sei que eu tenho a capacidade de lutar por eles, de buscar mais conhecimentos, de ter o crescimento e contribuir, não só para o meu ambiente de trabalho também, mas também pelo reconhecimento, né? Que quando a gente sobe um degrau é muito satisfatório, né? Sim. Nossos méritos, o quanto eu me esforcei para poder alcançar essa oportunidade. Então, vai também dos líderes atuais conseguirem extrair isso dentro da sua equipe, né? Assim, um dia que eu enxergo aqui dentro da minha equipe alguém que já tem um perfil mais de engajar os demais, de ter foco no resultado, de querer que todos estejam no mesmo objetivo, são pessoas que têm mais iniciativa, ou até mesmo a gente pegar essas pessoas, que é uma pauta, se eu nasço com essa liderança, ou se, na verdade, eu consigo desenvolvê-las. E aí, partindo por esse ponto, quem já é líder por natureza, a gente vai conseguir identificar de cara, né? Agora, quem ainda tem algumas habilidades para serem desenvolvidas, aí eu acho que você pode falar um pouquinho melhor. Como é que a gente pode fazer isso dentro do ambiente corporativo? E é interessante você trazer esse aspecto, Milena, porque assim, esse ano no nosso planejamento enquanto RH, a gente já colocou como pauta já trabalhar a liderança com o nosso público operacional, com os nossos colaboradores operacionais, porque a gente já quer mostrar para eles e treiná-los enquanto algumas habilidades que são necessárias. Porque eu acho também que do outro lado deve dar assim, será que eu consigo? Então assim, existem as inseguranças, mas a gente sabe que se a gente for, quando se sentir preparado, nunca a gente assume o papel de gestor, nunca assume esse cargo, né? Então, assim, a gente já vem com esse pensamento, porque a gente, enquanto RH, não pode não acreditar que a liderança, ela não pode ser aprendida, né? Existem teorias, a teoria comportamental, ela sugere que a liderança é uma competência que ela pode sim ser desenvolvida, né? Através de experiência, através de reforços. Claro, gente, que, como você falou, quem tem habilidades, né, e a sua personalidade também, ela vai contribuir para esse desenvolvimento, ele ser mais eficaz. Isso sim, né? Mas eu acho que é uma prática, é uma ciência que a gente já tem da importância de já começar a treinar esse pessoal, né, esses colaboradores, para que eles se sintam seguros. Então, quando a gente abre uma seleção interna, que é muito prática, nossa, é um projeto de sucessão, como a gente tem a nossa escola de sucessão, que é o Caça Talentos, o número de inscrições, ele tendem a aumentar a cada ano. É um projeto que é esperado, que é desejado. Então, assim, embora a gente tenha, sim, né, veja na realidade esse comportamento de que as pessoas têm esse receio de crescer, mas depende muito da cultura e do exemplo, né? O quanto os nossos líderes estão inspirando, o quanto eles estão sendo exemplos. Então, isso vai fazer com que o nosso público, os nossos colaboradores operacionais,
ele tem esse desejo de, poxa, eu vou ser um líder Center Box, né? Eu vou assumir essa responsabilidade, né? Então, é muito bacana a gente sentir isso dos nossos colaboradores, mas claro que o intuito é que a gente consiga cada vez mais, né, passar essa mensagem, né, de crescimento, até porque é um valor nosso também. Mayara, quando você fala isso, né? Para mim, líder é esse exemplo. Eu acho que, apesar de a gente ouvir muito essa frase, a gente precisa o tempo todo estar se auto-percebendo, né? Percebendo as nossas práticas. Liderança, acima de tudo, é autoconhecimento, né? A Glória falou muito sobre a questão da inspiração, você também, Milena. E eu acredito que vocês concordem que a gente, para inspirar, a gente precisa começar a olhar para si. Verdade. A questão do autoconhecimento, de perceber como é que a gente está se colocando. A gente já falou isso lá no início, né? De quais são as práticas, o que eu estou passando e transmitindo para esse meu colaborador, né? A Mayara falou sobre reforço. E o reforço que eu aplico nesse colaborador, nesse liderado? Eu inspirando ou eu estou deixando ele cada vez mais frustrado que esse cargo não é positivo para ele, né? E é uma outra coisa também que eu trago assim como desafio hoje para a gestão é a questão da saúde mental mesmo dos colaboradores, né? Muito se fala em desemprego, mas na realidade emprego tem demais. Você vê em redes sociais, em anúncios na frente de lojas, né, em cartazes, então tem muita vaga. Então por que está tendo tanta vaga e tem tanto desemprego? E isso está muito ligado também à saúde emocional. Às vezes eu tenho um cara que tem lá boa técnica, ele tem experiência, mas naquele momento do processo seletivo ele não passou porque ele está com problemas emocionais e aí ele não consegue responder uma prova de matemática, ele não se sai bem numa própria entrevista, porque ele está emocionalmente abalado. E são N questões, né? Desde ansiedade, estresse, às vezes até problemas realmente financeiros. E aí fica difícil galgar um novo mercado, Uma nova um novo oportunidade, emprego, né? Então, e isso vem acontecendo muito. Nós somos exemplo disso e a gente vê o mercado falando disso, de lotar um auditório e quando você vai procurar quantos ficaram nesse processo. Não só questões, claro, não estou falando que é só saúde mental, né? Existem outras questões de técnica e tudo mais, mas tem gente muito boa no mercado e que não está conseguindo se encaixar nesse momento. Por quê? Porque não está bem emocionalmente. E isso, mesmo que passe num processo seletivo, que essa pessoa se adeque ao processo e ela passe, com pouco tempo no ambiente de trabalho vai aparecer. Por quê? Porque ela não vai aguentar a pressão, ela não vai aguentar muitas regras, ela não vai aguentar certos comportamentos que toda organização tem, seja no supermercado, seja numa farmácia, seja no ramo de construção. Então, é desafiador essa questão de saúde mental hoje nos dias atuais. E é bacana você trazer isso, porque nossa empresa tem um programa, né? Uma preocupação primeiro com os líderes. E aí a gente vai de cima para baixo, porque como é que eu vou liderar, entender, ou até mesmo dar um suporte quanto às emoções do outro, quando eu, líder, não tenho essa estrutura, não consigo reconhecer as minhas emoções também. Isso é tão interessante porque acaba que se torna, não é um problema só organizacional, é um problema da sociedade. Mas como empresa, nós nos portamos com essa responsabilidade e esse cuidado. E aí nós temos outros programas, que são as terapias, o suporte do RH no dia a dia, e que mesmo assim, até financeiro, como o Glauber bem falou, nós já tivemos um treinamento, né? Sim. Trouxemos um palestrante de fora para poder fazer um trabalho e dar uma palestra sobre gerenciamento financeiro. Então, assim, impacta diretamente. Você falou sobre processo seletivo, mas a gente traz para o dia a dia realmente também, né? Do dia a dia dentro da empresa. E talvez até linkando com a pauta anterior, eu não esteja bem para assumir novos desafios, porque emocionalmente eu não estou bem, eu não me sinto seguro. Então, assim, é a nossa preocupação com o Center Box, não só com os nossos colaboradores, mas também dar um suporte para a sociedade. O cara sai daqui, chega em casa, a filha dele não está bem. Então, ele já sabe, na terapia, como respirar, como fazer melhor a respiração para poder acalmar mais um pouco. Então, isso é muito relevante para o nosso negócio, para o cuidado com os nossos colaboradores, vai além de um processo seletivo, vai além do cuidado de todos os dias dentro da empresa, né? É o bem-estar, né? Que é um dos nossos valores, né? E quando vocês trazem essa pauta, ela é ampla, né? A gente pode falar muito sobre isso, né? A saúde mental na última década, na verdade, ela vem ganhando um espaço. Primeiro devido ao estresse, como você colocou,
né? E também a alta carga emocional que o profissional ele recebe, né? Mas assim, depois do pós-pandemia, a gente viu vários fatores, como a Glauber citou aqui muito bem, e isso abre-se uma porta muito bacana de cuidar do bem-estar. Quando você fala, né, do grupo, das práticas, é porque a nossa missão, enquanto empresa, é proporcionar o bem-estar. E como eu vou proporcionar o bem-estar se eu não cuido da saúde mental, né? Porque é muito bacana ver a evolução. Há alguns anos a gente vem trabalhando na saúde mental e quando a gente começou, né, Jéssica, em rodas de conversa, em loja, existia uma resistência muito grande do colaborador sentar para conversar sobre saúde mental, sobre o que ele está passando. Às vezes é um filho que está com ansiedade, ele não sabe como lidar. Então, assim, a gente começou com 5 colaboradores, chegava em loja, porque a gente não obriga, a gente tem que conscientizar, tem que mostrar o quanto é bacana. Então, quando a gente chega na loja e convida, a gente precisa deixar à vontade, né? É muito importante que o RH ele tenha essa sacada de não obrigar, nem para treinamento, porque é um desenvolvimento, imagine para falar sobre o bem-estar, sobre saúde mental. Então, aos poucos, foi se criando uma rotina de que falar sobre saúde mental está dentro da rotina, né? Está dentro do nosso planejamento, está dentro das nossas ações. Na realidade, Mayara, a gente mesmo enquanto líder, e até me coloco também como corporação, né, como grupo, a gente está tendo que falar sobre assuntos que até pouco tempo atrás a gente não falava sobre isso. A gente achava que isso não é responsabilidade minha, né? Esse problema não é meu. Mas hoje em dia é algo que não tem como a gente deixar de falar. E quanto mais se fala, embora ainda exista o tabu, mais a gente vai avançando. A gente começou lá atrás com um projeto realmente de rodas de conversa, com um plantão psicológico feito pelas próprias psicólogas do grupo. E hoje, olha o tamanho que esse projeto de saúde mental está dentro do grupo Centerbox. Porque a gente entendeu que não adianta eu recrutar pessoas, às vezes até saudáveis, e elas estão adoecendo dentro da corporação. Então, eu tenho que cuidar das pessoas, mesmo que os problemas delas sejam financeiros, mesmo que sejam familiares, é um filho, é um pai, é uma doença na família. Mas como a gente lidar com essas emoções? Então, mas tem um detalhe, né? Eu, líder, eu preciso cuidar de mim, primeiramente. Porque se eu não cuido de mim, como eu irei cuidar do outro? É que nem quando a gente está em avião, né? Primeiro coloca a máscara de oxigênio em você, para depois você colocar na pessoa que está do seu lado, né? Se você estiver com uma criança. Então, é muito isso, saúde mental, de cada gestor, ele cuidar de si para que ele possa lidar com a emoção também do outro. Eu acho que isso tem muito a ver com sair da caixinha também, né? A gente saiu do óbvio, que era indicar um profissional, uma liderança, alguém que estava passando por um desafio como esse, um desafio emocional, para buscar terapia fora, e realmente a gente precisou repaginar também os nossos projetos, né? De olhar que o cuidado ele tinha que começar dentro da empresa, né? Quando você fala a gente precisa, a procura não era tão grande, mas a gente foi lá insistindo, né? Foi lá insistindo e trabalhando em cima disso, porque eu acho que é isso. A gente não queria plateia, né? O nosso objetivo é de que, apesar de 5 pessoas buscarem uma roda de conversa para falar um pouco sobre as suas questões emocionais, essas 5 pessoas tinham um lá que foi lá e conseguiu se abrir e falar das suas dificuldades, o outro foi se identificando, por mais que não houvesse ali a iniciativa para falar também, mas conseguiu entender que, de alguma forma, alguém passa pelas mesmas dificuldades, não é? E foi encorajando o outro, né, Jéssica? Você falou, eu comecei com 5 pessoas. Hoje a gente já vê, né, salas lotadas das pessoas querendo participar realmente das oficinas terapêuticas ou querendo participar dos plantões psicológicos. E não é porque a demanda aumentou. Na realidade, é que as pessoas, aos poucos, elas estão desconstruindo, né, esse tabu de que saúde mental é besteira, depressão isso não existe, ansiedade não existe. Na realidade, uma vez até discuti com a Mayara dizendo que daqui um dia a gente vai ter que medir qual é o grau de ansiedade de cada pessoa, porque todo mundo vai ter ansiedade, né? A gente, em algum momento, sofre de ansiedade. Mas como é que a gente está lidando com essa ansiedade? Eu consigo controlar, eu consigo combater, eu consigo identificar que eu estou com ansiedade e alternativas, ou não, às vezes eu fico ali no negacionismo daquela ansiedade e aquela situação vai só se agravando e depois eu acho que eu estou com problemas respiratórios, eu estou com problemas cardíacos,
Então, é muito abrangente esse tema. Isso. E eu acho que a gente encerra um pouquinho essa primeira parte aí do nosso bate-papo, da nossa primeira pergunta, deixando uma dica bastante importante para quem está nos ouvindo, né? Persistam, né? Não é fácil implantar projetos de saúde mental na organização, mas hoje, quando a gente iniciou, como a gente relatou aqui, o número de pessoas que aderiram aos projetos foi muito pouco. A gente pensou, né? E agora? As pessoas não estão sendo abertas, gera aquele sentimento de, poxa, não conseguimos atingir, não conseguimos engajar. Gente, mas no decorrer dos anos, o número de pessoas que buscam as nossas oficinas terapêuticas, que buscam participar do plantão psicológico, que é gratuito para o colaborador, é um benefício, né, que a gente fornece no horário de trabalho, para que a gente consiga impulsionar esse autocuidado, que, como a Glauber colocou, tanto para o gestor como para o colaborador. Então, a mensagem e a dica que a gente deixa é essa, né? Persistam, não desistam, mas o cuidar, ele é muito importante, ele é necessário. Muito bem, então vamos lá. Agora eu queria fazer uma coisa diferente com vocês. Não sei se vocês perceberam, né? Eu estou com uma caixinha aqui, né? Dentro dessa caixinha existem palavras-chave que vão nos nortear para responder aí a próxima pergunta. Eu vou lançar a próxima pergunta e vocês deverão responder, né, essa pergunta com base na palavra que for sorteada. Combinado? Combinado. Muito bem, vamos lá. Vamos lá. Eu começo? Você começa? Pode começar. Vou olhar aqui o livro. Liderança. Muito bem, então vamos lá. Vá. Eu queria perguntar para vocês, né? O que vocês gostariam de dar de dicas para esses gestores que escutaram aí um pouquinho do que a gente relatou nesse primeiro momento do nosso podcast? Quais são as dicas que vocês gostariam de dar para eles que de alguma forma se identificam com o que foi conversado aqui, né? Em primeiro lugar, eu acho que desenvolvimento, né? Foi uma pauta anterior que nós conversamos também, e tudo vai se linkando, né? Parece assim que é tudo interligado. Capacitação, treinamento, buscar em alguém que você considera como uma referência. Quais são os comportamentos que aquele líder tem? Quais são... como é que ele lida com algumas situações, e eu gostaria de também ter esse tipo de comportamento. Então, ver também pelo exemplo, né? A gente fala tanto que líder é o exemplo, e também a gente, como líder, tem algumas pessoas que são referências. E além disso, o autoconhecimento. Nós já falamos também esse ponto, e o quanto é importante eu me reconhecer, eu reconhecer as minhas emoções, porque não é fácil, né? Durante o dia a dia, nós nos encontramos com infinitas situações que algumas vezes nos tiram até como é que eu me comporto nesse momento, né? Assim, é uma situação inusitada. Então, você saber se reconhecer e respirar e entender aquele momento, ter empatia, né? E ter a percepção do todo, eu acho que é relevantíssimo para que você possa desenvolver e todos os dias estar ali buscando se reinventar. E algo que é primordial é feedback, né? Feedback é algo que vai para todos os campos da nossa vida, independente de qual é o cargo. E quando eu falo de feedback, não é só o feedback do meu gestor, mas sim também feedback do meu parceiro, do cara que está aqui do lado, que ele pode ter passado também por uma situação parecida com o que eu estou passando naquele determinado momento, e perguntar o que você acha, como é que você se comportaria, e aí vai também pelo exemplo. E muitas das vezes também estar aberta a receber esse feedback do meu liderado, né? Eu já passei por uma experiência muito bacana e realmente reflete até hoje na minha vida, que eu fui dar um feedback, aplicar um feedback, e o colaborador olhou para mim e perguntou se podia me dar um. E eu disse, claro. Então, coragem. E aí no feedback ele dizia, você pode descentralizar um pouco. E eu, caramba, eu nem passava pela minha cabeça que eu tinha um pouco desse perfil centralizador. E ele falou, você fica com muitas atividades e nós podemos absorver algumas que vai te deixar tempo livre para você fazer as suas outras tarefas. Então, assim... Não, viu? Ele... Não. Foi importante. Foi. E hoje, se não tivesse sido esse feedback, a gente nem sabe a importância
dar aquela orientação que eu dou para alguém e se ele coloca em prática, o reflexo que isso tem. Que hoje, pelas quantidades de áreas que eu atuo, realmente, se eu fosse centralizadora, eu não conseguiria dar conta. E, Milena, é tão importante quando você traz a questão do feedback, não é só de fornecer esse feedback, de realizar com o teu colaborador, mas o quanto a gente tem que trabalhar enquanto gestor, nosso ego, né? Porque, às vezes, o ser fechado a receber o feedback do meu liderado é porque eu não quero me mostrar frágil, Verdade. né? Eu não quero, assim, me despir, e é muito difícil. Mas, assim, quando a gente amadurece, percebe, porque se eu estou liderando um grupo de pessoas. Então, eu sou aberto ao meu par, me dar um feedback, à minha gestora, porque a minha equipe, eu não posso ser aberta a ouvir, porque é eles que sentem, é eles que eu tenho que inspirar, né? Ainda encontramos líderes que querem brilhar. A minha estrela tem que brilhar, né? Eu que fiz, não, só se eu tiver que roda, se eu não tiver, não roda. Mas eu acho que a satisfação que a gente tem é quando o liderado nosso toma a frente de um processo que a gente imagina que ele ainda não está preparado. E às vezes, por essa questão, por não ser aberto. A forma de medir o líder, né, Mayara? É quando ele tira férias. Assim, você realmente tá tirando férias? Eu tô exercendo a minha liderança, como a Milena tá falando. E quando é nas minhas férias, eu, líder, eu consigo tirar férias ou eu tô lá no telefone todo dia? Como é que tá? Como é que não tá? O meu subordinado ali, o meu liderado, ele tá me ligando constantemente com dúvidas, então é meio que um teste. Mas existe ainda o líder que tem um ego que não, eles têm que me ligar mesmo para saber que eu sou importante. E na realidade o líder tem que deixar saudade. Mas tem que capacitar a equipe para a equipe poder desenvolver aquela atividade. Eu digo muito para a minha equipe, eu estou de férias, Sim. né? Só me liguem se for em casos extremamente, porque se for só pegando fogo, ainda ligue para o bombeiro, que eu não trabalho no corpo de bombeiros. Por quê? Porque é importante essa pausa, né? O líder, outro dia eu assisti um vídeo do Ale Plates, que ele fala muito sobre liderança, sobre gestão, e ele falou que o líder realmente engajado, tem um líder engajado, tem um comprometido, né? O comprometido, ele vai tirar férias, mas ele fica à disposição da empresa. Já o líder engajado, ele vai deixar saudades. Isso não quer dizer que o líder que ele está engajado e ele tira as férias dele, ele não seja comprometido com a empresa. Ele sim é comprometido, mas ele formou as pessoas, definiu os papéis para cada um para que eles possam assumir ali na ausência. E é importante essa ausência para que a gente possa identificar quem é que exerceu o papel melhor, né? Você distribuir uma atividade. Quando você retornar, você vai saber quem foi que executou melhor, quem são os potenciais dentro da sua equipe. Então, é muito bacana esse tema. E, desculpa até te interromper, Milena, mas quando você fala sobre as férias, Glauber, me vem muito em mente a saúde mental, né, gente? Porque a gente pensa que você trabalhar essa questão, né, internamente, ou buscar uma ajuda ou um apoio, está ligado 100% a buscar terapia. E a gente sabe que não é. Às vezes, dar pausa é necessário, né? Tem autor que fala sobre o quanto o momento ocioso ele é necessário na nossa vida, né? E aí a gente pensando um pouquinho enquanto líder. Imagina aí você tirando férias, vamos lá, 15 dias de férias e o telefone não para de tocar. Por mais que você não esteja executando as atividades, o cansaço emocional, ele acontece. E aí, voltando aqui à questão que a Glauber falou, quando eu saio de férias, eu deixo a minha equipe mais engajada nessa de colocar... Sim. Porque assim, se eu tô aqui presente, eu vou lá, Mayara, você executou? Jéssica, Glauber? E quando eu não tô, será que as pessoas compreendem, sabe, que o meu papel de líder, de inspirar e de engajar efetivamente, ele de fato aconteceu? Ou as pessoas só estão fazendo aquela atividade porque eu tô cobrando? Ou porque tem a presença do líder, né? Porque intimida, querendo ou não, só o papel da liderança. Não, meu gestor tá ali acompanhando, meu gestor vai me cobrar no final do dia. Não, as pessoas têm que entender que o papel e a importância que elas têm dentro da empresa. Aí a gente vai dentro do setor, dentro da equipe, dentro do setor, dentro da corporação. Então, assim, se eu sei o meu papel, se eu sei o quanto ele é importante, eu vou fazer, não porque o outro me cobra, né? Não porque o meu líder vai me cobrar. E aí a gente traz para um cenário dentro da equipe que eles vão se entrelaçar.
não tem um gestor para cobrar, a Glauber não tem a Milena para cobrar, né? Então a Glauber faz o quê? Maiara, tu conseguiu fazer, vou lembrar a Maiara, e aí as pessoas vão sentindo o quê? Nós somos realmente um Uma equipe. E quando a Milena traz sobre o desenvolvimento, né, até num período de férias, vou lembrar de uma coisa lá no passado que eu sempre escutei do meu pai, né, seu Gerardo. A empresa, quando começou, era o seu Gerardo Feijó, que era o sócio majoritário, e ele, às vezes, ele viajava, e meu pai era o sócio minoritário, e meu tio, né, no caso, o seu Ariston, quando ele voltava, Gerardo Feijó, ele dizia assim, a loja tá melhor cuidada na minha ausência do que na minha presença. Por quê? Porque meu pai se sentia na responsabilidade de ter que, quando ele chegar, a loja tá um brinco, né? Não podia ter defeito. Então, isso desenvolve as pessoas, né? Eu não preciso... Ele não precisava estar ali na presença do meu tio fazendo o papel. Ele fazia era na ausência dele. Não estava atrás de destaque. Porque os dizem, não, eu faço na frente do meu líder porque eu quero aparecer. Não, ele fazia exatamente melhor na ausência e o nome apareceu muito mais. E hoje, queira ou não queira, seu Gerardo Feijó, depois ele saiu da sociedade e o meu pai assumiu o grupo Setterbox. Bacana, mas igual eu tô também curiosa para saber qual é a dica aí que você vai deixar pra gente. Pois é, né? Peguei um papel muito fácil não, viu, Maiara? Aqui peguei inteligência emocional e tá muito linkado com tudo que a gente tá falando, né? Porque o gestor, ele tem que estar o tempo todo sendo exemplo. Não que ele não precise de pausa, não que ele também não erre, mas o gestor, ele tem que se cuidar, né? Para que ele possa cuidar dos outros, como eu falei. E aí, a dica que eu dou para esses gestores sobre inteligência emocional é: conheça a sua equipe, converse com cada membro, entenda quais são as dores, entenda quais são os sonhos deles, os objetivos, porque às vezes eu não sei por que aquela pessoa ela está tomando certas atitudes, tendo certos comportamentos, né? Não sei o que passa lá. Pode ser uma repressão dentro de casa, pode ser um problema familiar, pode ser um problema financeiro. Não que você vá resolver os problemas e nem absorver, mas você pode ser um mentor do seu liderado. É muito importante essa mentoria, seja para o lado pessoal, seja para o lado profissional, de encorajá-los quanto profissionais, enxergar oportunidades de desenvolvimento, estimular a fazer um curso, né? E encontrar ali o que eles têm de talento naquele colaborador. E sempre sendo muito verdadeiro e muito justo, né? E aí vem a importância do que a Milena falou, do feedback, né? Eu ser sincero com ele também, eu posso acolhê-lo, ter empatia ali com a situação dele, mas eu também não posso absolver, preciso mentorar esse colaborador, mas para mentorar eu também tenho que ser exemplo. Muito bacana quando você traz isso, né? Porque a gente consegue refletir mais a importância dessa inteligência emocional. E eu vou um pouco até além, porque você até falou de um palco importante, mas que é interessante. Porque tem inteligência emocional, né? Quantos gestores a gente às vezes tem que chamar e, opa, calma, chegou do teu limite. É umas férias que a gente precisa, às vezes, até de certa forma, colocar ali em xeque para que ele descanse, para que ele relaxe. Porque muitos não gostam desse período, porque se sentem tão comprometidos e centralizam tanto que não entendem que chegou o seu limite, que chegou a hora de respirar um pouquinho, né, para poder pensar, para poder ter novas estratégias. E como você colocou no início, se eu não estou bem, eu não consigo cuidar do outro. E hoje eu acredito que é muito necessário que o líder ele consiga, sim, cuidar da sua equipe. E para isso ele precisa estar bem. E assim, gente, eu não vou ficar por baixo, não, porque eu trouxe uma caixinha também para vocês. Eu quero ir além, pessoal. Eu quero ir além, né? Eu quero agora que vocês tragam dicas. Eu também trouxe minhas palavrinhas aqui para que vocês consigam se nortear em relação a dicas para quem não é gestor, para quem é o liderado, para aqueles que querem sim ter uma carreira de sucesso. Que dicas vocês deixam para eles também? Então tá aqui a caixinha. Fiquem à vontade. Vamos ver o que sai. Jéssica. Você começa. Vocês começam agora. Vocês conseguem. Desenvolvimento contínuo. A gente até já falou um pouco sobre isso, né?
Para quem ainda não é um líder e que quer seguir uma carreira, né? Eu tô aqui na base, mas eu tenho um objetivo, eu quero ter uma carreira de sucesso. A dica que eu dou é que não se limite. Não se limite a fazer só o básico. Tá tendo uma oportunidade? Vá conhecer o serviço do outro. Eu posso ter 2 repositores, um com mais tempo de casa e outro com menos tempo de casa, e isso não quer dizer que o que tem mais tempo, tem mais experiência, ele possa ser promovido. Vai ser promovido aquele que estiver melhor preparado. Não é o tempo naquela atividade que vai fazer com que eu me promova. É quão especialista, quão preparado eu estou naquele cargo que surgiu a vaga, né? Então, sair do meu básico, como o Ali Platts também fala, é construir um repertório. Ele fala assim, você tem que construir um repertório, você tem que realmente aprender algo mais. Ele disse que ele começou como office boy, né? E ele queria muito uma vaga de assistente na empresa onde ele trabalhava. Então, o que ele fazia? Ele fazia as entregas dele em o máximo de tempo possível para que ele tivesse um tempinho para estudar lá junto com os assistentes, a mexer num computador, a mexer numa planilha, a estar melhor preparado. E aí, quando a oportunidade surgiu, ele estava preparado. Então, essa dica para quem quer fazer uma carreira de sucesso é não se limite a só o seu cargo. Mas muito se fala sobre desvio de função. Não é desvio de função, gente, você querer aprender algo mais. É pelo contrário, é algo engrandecedor. E aí não só essa experiência no dia a dia de estar fazendo uma atribuição a mais, mas também de buscar cursos, de buscar palestras, de buscar entender sobre aquele cargo. Também, não, eu posso fazer uma faculdade? Sim, a faculdade é importante também. Mas não só isso, né? Eu entender o que é aquele cargo, porque tem gente que vai para uma empresa, não sabe nem qual é o objetivo da empresa, qual o propósito da empresa, do que se trata a empresa. Então, eu tenho que entender aquele negócio. É isso que eu acho, sabe, para um profissional. E linka, Glauber, que 100% do que você falou com o que eu tirei, proatividade e iniciativa, né? Eu aprendi na minha carreira profissional que antes de estar, eu tenho que ser. Por que disso? Está querendo dizer que você falou desvio de função? Não tem nada a ver com desvio de função. Tem a ver com iniciativa. Tem a ver com que eu terminei, eu era um office boy. E eu disse, mas eu não quero me limitar a isso. Eu quero mais. Mas como é que alguém vai enxergar que eu tenho aquela habilidade para ser o assistente se eu não fizer algo? Então, o que é que ele fazia, no que você acabou de contextualizar? Ele terminava o serviço dele para ter tempo disponível para aprender. E é um desafio que nós temos hoje, é sair dessa zona de conforto, né? Eu quero ser analista, mas se eu vou me comportar apenas como assistente, de apenas dar suporte, como é que o meu gestor vai identificar ali em mim que eu tenho esse potencial? Eu não vou dizer nem habilidade, porque a habilidade nós podemos desenvolver, mas se eu tiver interesse, né? E aí vai a proatividade, eu tenho um desafio e eu dizer, opa, deixa eu te ajudar. E aí nem sempre eu vou saber 100%, mas o quanto eu estou disposta a aprender. Então, assim, vai muito de eu querer também um novo desafio, né? Vai muito do quanto eu estou disposta a gastar energia para eu crescer. Se eu estou indo naquela função que eu almejo, qual é a postura que aquele cargo exige de mim, né? Eu posso até tecnicamente estar preparado, mas eu tenho postura para assumir aquele cargo, o meu comportamento condiz com aquele cargo, ou muitas vezes eu sou invalidado de uma promoção porque eu estou num cargo, eu estou num comportamento que não condiz com aquele cargo. E aí me remete a uma situação de uma experiência que eu já passei, onde nós duas tínhamos uma habilidade, tínhamos um potencial, e aí eu vou para você e digo assim, não vai não, tu vai fazer esse trabalho por conta de nem faz parte da tua atribuição. Tá, e como é que o teu gestor vai te ver que tu tem essa habilidade? Se eu me limito, não vou fazer não, porque isso aqui não está no esboço das minhas atividades. E lembro muito também da gente não escutar o que o outro fala, porque eu tenho a iniciativa, mas o outro não tem, o outro vai querer dizer, olha, por esse caminho. E tem uma historinha, uma parábola aí do sapinho, eu falo muito isso para minha equipe, que tinha uma corrida de sapinhos, e todos os anos, todos os sapos costumavam morrer e não alcançavam o objetivo. Por quê? Porque toda a cidade se reunia e ficava, é impossível, você não vai alcançar o ponto mais alto da montanha. E as pessoas iam começando a acreditar que de fato elas não iam conseguir. Então, o primeiro obstáculo que tinham, o que é que elas faziam? Desistiam,
ou acontecia um acidente porque ela deixava de ter o foco no que estava acontecendo no agora, no propósito dela, e escutava o outro. Até que um belo dia, um sapinho conseguiu. E as pessoas, ele é louco, e ele continuou, ele é louco. E aí ele alcançou. Quando chegou a entrevista, porque foi uma notícia na cidade lá dos sapinhos, e foi perguntar para ele, como foi que você conseguiu, qual foi a técnica que você usou? E ele não falava, porque ele também era surdo. Então é muito disso, né? Nós falamos assim, de trilhar a carreira profissional, mas no dia a dia, e aí é como líder mesmo que eu tô falando, até para que eu possa trazer isso para os meus liderados. É não dar muito ouvidos para o que o desafio também vai aparecendo. E aí não é ser alienado, né? Porque parece muito que nós estamos papeando aqui, e é coisa de alienado. Não, não é não. É o que acontece hoje realmente no dia a dia. Se eu quero ser um profissional diferenciado, qual é a postura diferenciada que eu tenho dos demais? Ou então você mais do mesmo. Sim. Então, assim, tanto quanto líder, nós vamos voltar novamente, porque nós estamos andando aí no ciclo. E muito legal, porque tudo link ao que nós estamos conversando, como é que o cara vai entender que é legal eu ser gestor, se o meu gestor não entende que é legal ele viver aquilo no dia a dia? E Milena, quando você fala isso, me remete muito a algumas entrevistas que eu tenho a necessidade de fazer, às vezes, no contato com o candidato, né? E quantas vezes a gente não contrata ou promove alguém que nunca teve aquela experiência na função. Mas quando vai falar das atividades, coloca ali algumas responsabilidades que têm a ver com a função que eu estou buscando aquele profissional. Então, assim, você vivenciar as atividades. Então, nem sempre eu preciso ter um profissional que tenha a experiência, né? Eu preciso para ser contratado como gerente. Uma experiência comprovada, né? Isso comprovada. Porque pode, de alguma forma, ter tido várias iniciativas. Eu estou tentado, mas eu ajudava quando era necessário em outro cargo, e isso já serve como uma referência. Interessante, o cara nem era remunerado para fazer isso, mas ele tinha interesse de fazer algo diferente. Isso entra na questão da vivência, isso entra na proatividade, na iniciativa que ele teve de buscar algo mais para ele, de querer apoiar, de comprar a ideia. Então, assim, a gente tem que buscar esses profissionais que tenham essa visão, que queiram fazer o além do básico, né? Exatamente para buscar esse crescimento. Porque eu sempre falo isso, não tem a ver com só ajudar a empresa. Claro que a empresa ela vai ser muito beneficiada, mas tem a ver com o que você coloca para si, né? O quanto isso vai te desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional, né? Eu sempre repenso eu falo, né, trazendo um pouquinho sobre essa questão, eu penso um pouco nas minhas vivências. Eu sempre coloquei, quando eu ia fazer uma atividade, isso aqui vai me ajudar a aprender a fazer tal coisa, eu vou ter essa experiência. Então, assim, vai além de você só querer ajudar a empresa, né? Porque isso agrega para você, não fica para a empresa, não fica para o seu chefe. Fica para você. Assim, exatamente. E vai muito do ponto, eu me coloco também como profissional. Como é que eu me enxergo como profissional? Eu falo muito isso para minha equipe, que eu, Milena, sou gestora da empresa Milena e a funcionária é a Milena. Qual é o tipo de exemplo que eu quero ser para quem é o dono da empresa, para quem executa, e qual o tipo de entrega que eu quero ter? E aí vai antes de qualquer empresa que eu esteja trabalhando. Vai de como eu cuido da Milena como profissional, da Milena quanto à imagem, da Milena quanto ao comportamento e da Milena quanto às entregas. Porque é consequência. Se eu tenho um comprometimento, é consequência. Verdade. Gente, eu acho que nós estamos deixando aqui várias dicas, né, para quem está nos ouvindo. A conversa está maravilhosa, o bate-papo, mas assim, a gente também escolheu um tema para iniciar, né, que conseguimos aí abranger vários aspectos. E teria assunto para mais horas e mais horas. E é isso. Mas eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Nosso programa, nosso primeiro episódio está chegando ao fim. E eu queria deixar agora esse espaço para que vocês façam as considerações finais de vocês, né? Fazendo os agradecimentos, deixando dicas aí para os próximos episódios. Eu quero agradecer a oportunidade, né, com o líder. É encantador falar sobre liderança. E deixar como dica, né? Como diz o Bernardinho, ser líder é como ser uma mãe exigente, né? Eu tenho que cobrar, eu tenho que extrair os potenciais, mas a mesma proporção que eu cobro, que eu exijo, tem que ser a mesma proporção que eu cuido.
de entender do meu colaborador, de ter empatia, de compreender que o feedback que eu dou para a pessoa A é diferente da pessoa B, porque a absorção vai ser diferente, mas não deixar sempre de cobrar, exigir para que ele possa se desenvolver, mas também ter o cuidado diário, que é extremamente importante. Calma, menina. Gente, eu só tenho a agradecer. Foi desafiável, a gente não pode deixar de dizer que foi, né, uma experiência nova. Mas foi ótimo estar aqui. Eu acho que a gente tinha ainda muito assunto a tratar, né? Porque o tema realmente é bastante abrangente e interessante. Mas a dica que eu deixo aí para quem está nos ouvindo também é que tenham um propósito e amem o que vocês fazem. É isso. Chegamos ao final do nosso primeiro episódio, pessoal, e eu quero agradecer, queremos, na verdade, né, Jéssica, agradecer a todos que nos ouviram, né? Espero que a gente tenha conseguido deixar dicas valiosas, tanto para quem é líder como para quem é liderado. Quero agradecer imensamente às nossas convidadas que toparam o desafio, mesmo com o friozinho na barriga, mas é normal, porque a gente queria deixar um conteúdo muito bacana para todos vocês. E quero fazer um convite, né? Se inscrevam no nosso canal no YouTube, no Spotify, e também nos sigam no nosso Instagram, @RH Grupo Centerbox. E é isso. Convido vocês a acompanhar, porque já tem mais episódio por aí. Então, tchau, pessoal!